noite, meus irmãos. Passando aqui para deixar a palavra do pastor, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Diz assim o texto: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Meus irmãos, dentro deste texto nós encontramos aqui 6 razões de um avivamento pleno. A primeira razão do avivamento pleno, ele está no versículo 1, que diz: estavam todos concordemente, ou seja, todos reunidos no mesmo lugar. Se eu levar você para Lucas capítulo 24, versículo 49, o texto nos diz que Jesus pediu para os discípulos ficassem em Jerusalém, ou seja, no mesmo lugar, até que eles fossem revestidos de poder. Também em Lucas capítulo 22, versículo 14, diz: na ceia os discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, tomaram a ceia no mesmo lugar. Isso fala da unidade, isso fala da concordância, de estar junto no mesmo lugar e no mesmo propósito. Jesus prometeu nos levar para o mesmo lugar. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. Vou para o Pai e voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós possa estar também. Então essa é uma definição do mesmo lugar. A segunda razão do avivamento pleno está no versículo 2. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Então eles estavam juntos no mesmo lugar. E de repente veio um vento como de um som impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Então esta foi uma ação divina inesperada e foi uma ação divina inexplicável. Terceira razão do avivamento pleno está no versículo 2. E encheu toda a casa em que estavam assentados. A palavra assentado no texto fala de habitar. Eles estavam habitando, eles estavam reunidos ali, estavam presentes no mesmo lugar, estavam assentados no mesmo lugar. Isaías capítulo 40 e Isaías capítulo 6, versículo 1 vai dizer que quando Isaías viu o Senhor, a glória do Senhor encheu a casa. O texto diz aqui que a casa foi cheia. Eles estavam assentados e a casa se encheu. Também as talhas onde Jesus multiplicou o vinho também foram cheias de água pelos serventes. João capítulo 2, versículo 7, Jesus diz: enchei as talhas até em cima, e as talhas foram cheias. As talhas eram tanques que serviam para a purificação dos judeus, e as talhas foram cheias também. A quarta razão do avivamento pleno, foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo. Está no versículo 3. E versículo 13, foram vistas por eles, viram as línguas repartidas, a manifestação do Senhor sobre ele. Então eles viram as línguas como em formato de fogo e pousaram sobre cada um deles. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 3, as línguas estranhas servem para edificação pessoal. Paulo diz que aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Mas Paulo também fala da orientação da língua nos cultos. Ele trata disso em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 13, para que o culto não fosse apenas feito com manifestações de línguas, para que houvesse alguém visitante, alguém de fora naquele culto, não viesse se escandalizar, mas compreender.
Então, a língua estranha teria que ser feito com ordem e decência. A quinta razão do avivamento pleno, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 3, a parte B. A manifestação do Espírito é dada para aquilo que é útil, diz Paulo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito não é dada para alguém apenas estar pulando, alguém está se batendo, alguém está por exemplo, se demonstrando, fazer uma demonstração pessoal sem uma utilidade, sem um propósito. Então, a manifestação é dada para aquilo que é útil. Nós temos também aqui o revestimento, é Deus que traz sobre a sua igreja. Efésios capítulo 6, versículo 10. É Deus que reverte. Então, Paulo diz: revestir de toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau. Então, é Deus que nos reverte, é Deus que traz sobre nós o revestimento, é Deus que reverte a vida do cristão. A sexta razão do avivamento pleno está no versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 6, versículo 5. Estevão era também um homem cheio do Espírito Santo. Então, este é as 6 razões de um avivamento pleno. Que Deus abençoe a vida de todos vocês.